Salve, salve, meu querido inscrito, aluno, ouvinte, seguidor do Terra Negra. Hoje uma videoaula especial sobre um importante imbróglio geopolítico latino-americano, a Guerra Civil Colombiana, que em tese foi finalizada, foi encerrada a partir do Acordo de Paz do ano de 2016. Só para a gente entender um pouco melhor, essa guerra civil foi a mais longeva e a mais mortífera da história recente da América Latina. E em função disso, entendermos esse acordo de paz vai ser muito importante para atualidades. Então acompanhe essa videoaula com muita atenção. Veja bem, o contexto latino-americano em relação à sua situação fundiária é muito interessante, porque guarda correspondência também com o nosso próprio país. O Brasil também apresenta uma similaridade fortíssima. Afinal de contas, nós estamos ambientados na América Latina. Apesar da falta de sentimento de pertencimento que nós brasileiros temos em relação à América Latina, é interessante pensarmos que seja na América Espanhola, seja na América Portuguesa, nós temos uma histórica concentração fundiária. E conceitualmente, isso determina concentração de riquezas, concentração de capital. E por sua vez, uma série de mazelas sociais, miséria, pobreza, fome, vêm acompanhados dessa concentração gigantesca de capital nas mãos de quem concentra a terra. O início dessas mazelas e o início dos movimentos questionadores desse mesmo problema vem com os movimentos campesinos, os movimentos do campesinato. O Enem adora trabalhar a diferença entre os empresários rurais e os reais camponeses, né? Milton Santos, inclusive, gosta de trabalhar que o Brasil ele perdeu características rurais e ganhou características agrícolas. O campesino, aquele que adquiriu os saberes da terra de forma hereditária, aquele que olha para o céu e sabe a hora de plantar e de colher, é esse o camarada que vai ser diretamente afetado. Não o empresário rural, não um senador, um deputado, um investidor rural. Então, a origem desses movimentos, os movimentos campesinos, é muito válida. A origem dos questionamentos dessas mazelas atreladas à concentração fundiária é muito honesta e a gente tem que problematizar. Existem duas formas de você questionar essa profunda e histórica concentração fundiária. A partir de movimentos que pregam a reforma agrária, movimentos que querem, então, alterar a Constituição vigente para dar mais força à reforma agrária, e movimentos revolucionários no campo que queriam, desejavam no passado, a introdução de um novo sistema político, a alteração profunda do Estado, que nesse caso aqui do Estado colombiano, a substituição para um sistema socialista. Então nós temos aqui a introdução, o início, o objetivo das Farc, que foram criadas a partir do ano de 1964. Então veja bem, o objetivo das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, inicialmente objetivando a introdução do socialismo como forma de alteração da realidade camponesa, como forma de uma alteração da realidade social dessa população, principalmente aquela população que era preterida pelo Estado colombiano. Eu coloquei o mapa aqui, não é à toa. Essas áreas, principalmente atreladas ao sudeste do território colombiano, a porção amazônica da Colômbia, são áreas que historicamente não foram atendidas pelos serviços do Estado, não foram supridas pela infraestrutura da Colômbia. E por isso, as mazelas são muito mais nítidas nesses locais. Populações de bases indígenas e agrárias que foram acometidas pela ausência do Estado a essas condições extremamente precárias. E por isso, o movimento campesino das Farc ganha mais expressão, evidentemente, nessas áreas. Voltando aqui, se uma força é armada,
ela precisa de financiamento. Lá na década de 60 do século XX, faz sentido que o financiamento viesse da União Soviética. Entretanto, na década de 90, esse financiamento se encerra. E aí surge uma frente importante que seria o narcotráfico. Eu não disse para vocês que nessa porção do território colombiano o Estado era ausente? Logo, um poder paralelo se desenvolve. As Farc são detentores de um imenso poder dentro do contexto amazônico. Fazendo um paralelo, uma analogia, é como se você fosse subir uma grande favela do país e precisasse da autorização de um traficante. Se você entrar aqui, você precisa da autorização e do suporte das Farc. E aí, nesse contexto, o narcotráfico encontra, justamente no interior da Amazônia, um forte, um porto seguro e se associa, está financiando os movimentos das Farc. Esse financiamento acaba fazendo com que as Farc adquiram muita força e consiga, de fato, competir com o exército colombiano em termos de força. A Guerra Civil Colombiana, que deslocou mais de 7 milhões de colombianos, que matou mais de 400 mil pessoas, decorreu a partir desse confronto. Farc de um lado, exército colombiano do outro, principalmente. O exército colombiano, que ao longo da história acabou recebendo apoio militar, logístico e financeiro dos Estados Unidos. Vale a pena a gente destacar um plano Colômbia no início do século XXI, em que Estados Unidos apoiou de forma muito eficiente o exército colombiano com suporte logístico e militar, além de apoiar iniciativas de queimar algumas plantações de coca, lançar fumigicidas em algumas áreas de produção de coca, que por sua vez, essa mesma ação foi muito criticada, uma vez que a população mais pobre da Colômbia vive nessas áreas e, aos níveis freáticos locais, o acesso à água dessa população foi afetado. Veja bem, em 1964 inicia-se um confronto e em 2016 o acordo de paz é assinado. Lá no ano de 2012, a Farc propõe um cessar-fogo unilateral. Trocando em miúdos, exército colombiano, se você não me atacar, eu não te ataco. Se você invadir a Amazônia, eu vou te atacar para me defender. Essa foi a proposta do cessar-fogo unilateral partindo das Farc no ano de 2012. E aí você me pergunta, por que a Farc teria esse interesse? É só a gente pensar que o objetivo inicial da Farc, que era a introdução do socialismo para a alteração do sistema vigente no campo, já é fracassado na sua essência no século XXI. Não faz sentido você objetivar socialismo no século XXI. Segundo ponto, Farc é um movimento da via do campesinato. Farc é um movimento que tem bases agrárias e que, portanto, os mais de 10 mil combatentes que já passaram ao longo da história, Farc era integrada por 10 mil, 11 mil, 12 mil homens. Agora, quando entregou todas as armas, tinha 7 mil. A reposição de integrantes das Farc acabou sendo muito influenciada negativamente pela modernização agrícola, pela modernização latino-americana, que retira a população do campo e transfere essa população a partir do êxodo rural para as cidades. Logo, Farc vinha perdendo força e faz total sentido que ela inicie também esse acordo de paz. Em 2016, esse acordo é assinado em Cuba, o Timochenko, líder das Farc, assina o acordo, aperta a mão do Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, e sendo mediados pelo Raul Castro, além da observação externa do secretário-geral da ONU e presidentes de nações isentas, como a nação da Noruega. Logo, um acordo de paz que encerra o principal conflito dos últimos séculos aqui da América Latina. Um conflito extremamente longevo e mortífero. Um detalhe, no acordo de paz está previsto, primeiro, anistia total
ou parcial para os homens das Farc. Esses homens que eventualmente sequestraram pessoas e roubaram algumas mercadorias ou algumas lojas, essas pessoas serão completamente anistiadas. E caso sejam assassinos, essas pessoas serão parcialmente anistiadas. E isso evidentemente gera muita polêmica. Muita polêmica, tanto é que alguns grupos mais extremistas na Colômbia, recentemente, vêm assassinando sistematicamente ex-integrantes das Farc por não concordar que estes sejam isentos de algum tipo de punição, sejam completamente anistiados. Então agora começa-se um outro problema a partir da assinatura desse acordo de paz. A segunda exigência das Farc seria uma inserção desse mesmo grupo na política. No ano de 2017 é oficialmente criado um partido político na Colômbia chamado FARC. Um partido político que vai lutar por reforma agrária e lutar por reformas sociais na Colômbia. Obrigatoriamente, esse mesmo partido terá, no mínimo, 10 cadeiras no Congresso colombiano. No mínimo 10 por 2 eleições consecutivas, em 2018 e em 2022. Na eleição de 2026, a partir dessa eleição, caso não tenha nenhum voto, a FARC não estará presente na política efetivamente na Colômbia mais. Mas, por 2 mandatos consecutivos, eles estarão presentes nas discussões políticas da Colômbia. Então, essa é a importante dica para passar para vocês. Um conflito de bases rurais, conflito de bases agrárias, que foi temporariamente ou permanentemente acordado de paz agora em 2016. Então, muito obrigado por acompanhar essa aula e qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Um grande abraço, tchau, tchau.